Bom dia, paz do Senhor a todos. Todos estejam na graça de Deus. Hoje é o segundo dia, do nosso ano de 2026. Que seja abençoado, que o que nos espera seja somente bênçãos de Deus e que tudo esteja no propósito dele, amém? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica que fica no capítulo 11 de Daniel, que fala da interpretação da visão de Daniel do Império Persa, a morte de Alexandre. No versículo 1, que Deus possa nos acompanhar e que essa leitura seja consagrada a Ele e que Ele possa falar grandemente com cada um de vocês, que nós possamos nos examinar todos os dias, amém? No capítulo 1, pois, no primeiro ano do Dário, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora eu te mostrarei a verdade, e eis que ainda haverá 3 reis da Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Tonificando-se com suas riquezas, agirá todos contra o reino da Grécia. Versículo 3. Levanta-se depois um rei valente, a qual dominará com grande poder e fará o que lhe aprouver. Mas quando se tiver levantado, seu reino será quebrado e repartido pelos 4 ventos do céu, e não aos seus descendentes, nem segundo o poder do que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará para outro. Mas quando se tiver levantado, e passará para outros que não esses. Irmãos, quando se tiver levantado, significa que quando ele estava no ápice do seu poder, refere-se a Alexandre o Grande, o seu reino será quebrado, como eles foi caído, As guerras entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Versículo 5. E se fará forte o rei do sul, mais um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e se fará poderoso no seu domínio e será grande. Mas ao cabo de alguns anos farão aliança, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ele não poderá reter a força do seu braço, e ele persistirá com seu braço, porque ela será entregue, e os que tiveram trazido seu pai, e o que fortalece daqueles tempos. Versículo 7. Mas um renovo das suas raízes se levantará sobre o seu trono, e virá o exército contra o rei do norte, e entrará na fortaleza, e operará contra elas, e prevalecerá. E também levará cativo ao Egito, e as suas imagens de fundição, e os seus deuses, as suas estátuas, e os seus objetos preciosos de prata e ouro. E durante alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Versículo 9. Assim entrará o rei do sul, e voltará para a sua terra. Mas os filhos daquele que se irarão e reunirão uma multidão de grandes exércitos, e virá um deles apressadamente, alagará e passará diante, e logo voltará e levará a guerra até a sua fortaleza. Versículo 11. Então se enfurecerá o rei do sul, e sairá, pelejará contra o rei do norte, e este porá em campo uma grande multidão, a toda aquela multidão será entregue em suas mãos. E ao ser tirada a multidão, levar-se-á seu coração, mas ainda derrubará muitos milhares, ele não prevalecerá. E o rei do norte voltará por um campo, uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de alguns anos virá rapidamente com um exército bem armado e muito mais poderoso. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, e homens roubadores dentre o seu povo se levantarão para confirmar a profecia, mas eles cairão. Virá, pois, o rei do norte, levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir,
nem o seu povo escolhido, nem haverá força que possa resistir. E o que virá contra ele fará segundo a sua própria vontade, nem haverá quem possa resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, o qual por sua mão será consumida. Versículo 17. Porá o seu rosto para vir o poder de todo o seu reino, e com ele o retos. E lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela subsistirá, nem será para ele. Versículo 18. Voltará depois o seu rosto para as ilhas e tomará muito mais os príncipes e fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tomar sobre ele o seu opróbrio. E então voltará o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E acontecerá no versículo 20, que levantará os seus lugar, fará passar um cobrador de tributos pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, embora não com ira, nem com batalha. Versículo 21. A perseguição de Israel por Antíoco Epífanes. E se levantará ao seu lugar um homem vil, ao qual não darão a honra do reino, mas ele virá em paz e obterá o reino com adulações. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e eles serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois que foi feita a aliança com ele, atuará com engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Versículo 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará com que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Ele repartirá com eles a presa e os despojos e a riqueza, enquanto projeta dramas contra as fortalezas, e isso por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul com grande exército, e o rei do sul empenhará na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. Versículo 26. Até que os comem, os seus manjares o quebrantarão, e o exército deles se derramará, e cairão muitos transpassados. Versículo 27. Também o coração desses dois reis será para fazer o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ele, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado, que é o tempo determinado de Deus. Então voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o pacto santo, e fará com que aprover, e voltará à sua terra. Versículo 29. Ao tempo determinado tornará a vir com grandes contra o sul, mas não será na última vez como na primeira. Versículo 30. Porque virão contra eles navios de Quitim, que lhes causarão tristeza, e voltará, se indignará contra o pacto santo, e fará segundo a sua vontade. E ainda voltará e atenderá aos que tiveram desamparado o santo pacto. Versículo 31. Sairão a ele os braços que profanarão o santuário de fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, e o porão abominação desoladora. Versículo 32. E aos violadores o pacto ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Versículo 33. Os entendidos entre o povo ensinarão, e muitos, todavia, cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles terão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. As guerras entre as Sírias e o Egito nos últimos dias. E alguns dos seus entendidos cairão para serem provados, e purificarão
e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda do tempo determinado. Versículo 36. E o rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses, que contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Versículo 37. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, com D minúsculo, irmãos, porque sobretudo se engrandecerá. Versículo 38. Mas ao seu Deus as fortalezas honrará em seu lugar, e aos deuses que os seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haverá-se-á com os castelos fortes, com auxílio de Deus estranho, e ao que reconhece multiplicará a honra, e os fará governar sobre muitos, e por preço repartirá a terra. O rei do norte, o anticristo, sobre o rei do sul. Versículo 40. No fim do tempo do rei do sul, lutará contra ele o rei do norte. Se levantará contra ele como um furacão, com carros e cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e os inundará e passará. 41. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados, mas escaparão da sua mão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a sua mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro, prata e todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios, etíopes seguirão. Os adversários do norte. Versículo 44. Mas os rumores e os do oriente e do norte o atemorizarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. O rei do norte, o anticristo, estabelece o seu trono no templo de Jerusalém, e armará as tendas do seu palácio entre os mares e os montes, glorioso de santos, mas chegará ao seu fim, e haverá quem o ajude. Irmãos, armará tendas do seu palácio, refere-se a ele, se apoderando do templo recém-construído e fazendo cessar os sacrifícios, como profetizado em 8, 9 e 12. A frase entre os mares e os montes, glorioso e santo, refere-se ao Mar Morto e ao Mar Mediterrâneo. O Monte Glorioso e Santo é o Monte Moriá, onde o templo está localizado. Em um Deus que os seus pais não conheceram, honrará refere-se a Deus estranhos, mencionado no versículo, o qual, na realidade, irmãos, é o anjo caído que dava poder a Alexandre o Grande. Ele é chamado Príncipe da Grécia, e não se refere a um mortal, mas sim a um anjo caído. Esse Deus, seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, não conheceram. Quando fala aqui sobre o Alexandre o Grande, ele queria dominar, né, aquele reino. Só que ali ele dominou até enquanto Deus permitiu. A partir do momento que Deus parou de permitir aquilo, tanto Alexandre Grande como o anjo caído, né, que é o que ajudava ele com as maldades, nenhum deles reinaram. E assim é praticamente em toda a palavra, irmãos. Por mais que a maldade queira prevalecer, ela não vai até o fim, porque o que prevalece é o amor de Deus, o que prevalece é o amor de Cristo. E assim é hoje. Hoje, a maldade tenta prevalecer na terra. As coisas ruins tentam prevalecer na terra, mas Deus sempre dá a última palavra. Deus é o médico dos médicos, é o Salvador. Deus é que faz, Deus é que permite. Somente Ele pode mudar a estratégia de toda maldade que possa ser ocasionada aqui na terra, ocasionada em nossas vidas, ocasionada em nossas famílias. Então, que nós possamos buscar a esse Deus grandemente, irmãos, porque a tribulação sempre vai ter. Olha como está o mundo de hoje, irmãos. Irmãos, nós estamos comparando a nossa terra
é praticamente como pior do que a terra que Deus destruiu, que foi Sodoma e Gomorra. Então, se nós não se voltarmos para Deus hoje, agora, amanhã pode ser tarde. Nós temos que fazer isso hoje, nós temos que fazer o agora. Não pensar, não, vou fazer amanhã, hoje eu ainda vou fazer isso, não, amanhã eu faço, não, amanhã eu termino, não, amanhã eu completo. Vamos completar nossa obra no hoje. O amanhã só pertence a Deus. Então, que nós possamos ser unidos a Deus, que nós possamos buscar por Ele todos os dias, amém? Eu quero que vocês fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês e os sonhos de vocês. Que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal, me ajudando, irmãos, que eu quero levar mais e mais a palavra a Deus. Nós estamos no livro de Daniel e logo, logo nós vamos terminar a leitura bíblica e vamos recomeçar outros propósitos, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.